Boa noite. Sou o Luiz do Paraná. O relato que eu vou contar aconteceu há 2 semanas atrás e foi com o meu primo André, em uma cidade aqui do Paraná. Não vou relatar o nome para manter a sua privacidade. E agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse caso como se fosse meu primo. Era meia-noite. Eu já estava deitado. Estava com muito calor e não conseguia pegar no sono, mesmo com o ventilador ligado. A gente tem muitas galinhas e alguns dias atrás, o cachorro do meu vizinho, da raça Pitbull, andou atacando nossas galinhas. E achei que poderia ser esse cachorro de novo. Então, peguei um facão, uma lanterna e fui dar uma olhada no poleiro em que as galinhas dormem, que fica em cima de um pé de manga. O mais estranho é que meu cachorro estava encolhido. Parecia que estava com medo de alguma coisa. Saí de casa e fui andando. Quando cheguei perto do poleiro, vi algo que me fez correr para dentro da minha casa. Era um animal escuro. A parte de trás era mais alta e de porte grande. Aqui na minha região não tem cachorro desse jeito. E também não era onça. Elas não vêm aqui por medo dos cachorros. E foi muito rápido. Na hora que eu clareei com a lanterna, o bicho rosnou e saiu correndo no escuro muito rápido. Eu corri para minha casa e fechei as portas, mas não consegui dormir naquela noite. Não sei o que era aquilo. Que bicho poderia ser? Nem onça e nem cachorro. Só que era fedorento e não apareceu mais na minha propriedade. Boa noite a todos. Saudações, caros amigos e amigas do canal Não Assista à Noite. Esse vídeo estará um pouco diferente, pois não sou o anfitrião de vocês, o Halisson Maciel. Muito prazer, eu me chamo Samuel, narrador e criador do canal Relatos do Sam. Venho por meio dessa oportunidade fazer uma participação especial no canal do meu grande amigo. Muito obrigado, Halisson. É um grande prazer estar narrando em seu canal. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá, me chamo Francisco. Tenho 47 anos e quero compartilhar um ocorrido de muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 15 anos. Algo que não tenho certeza se era um lobisomem ou apenas um cachorro muito estranho, mas tenho por mim que aquilo só podia ser um lobisomem. Eu moro em Sobral, que fica no Ceará, mas na época do ocorrido eu morava em outro bairro diferente do que moro atualmente, a Várzea Grande. Esse era o nome do meu bairro. Inclusive minha casa ficava próxima ao rio Oiticica. Lá vivíamos em 7 pessoas, meus pais e os meus irmãos, que eram 4. Na época trabalhava na roça com meu pai, junto do meu irmão mais velho, pois eu tinha 15 e ele 17, os mais velhos dentre os 5. Bom, a nossa infância foi muito humilde.
mas tínhamos o que comer e vestir, e nunca nos faltou nada. Sempre ia com meus irmãos para a missa, e também para as praças da cidade, já que naquele tempo não tinha diversão melhor que isso. Cidade pequena, pouco movimento, quem é do interior vai entender. Mas isso mudou quando meu irmão passou a gostar de umas biritas. Ele sempre ia numa seresta que tinha na beira da avenida. Era muito longe de casa, mas como tinha a iluminação dos postes e não tinha tanta violência, como casos de roubos e homicídios, coisa que tem muito por aqui, o meu irmão confiava. E ainda lembro que por muitas vezes a minha mãe me chamava para ir pegar meu irmão junto com ela, pois se não fôssemos pegá-lo na seresta, ele passava a noite inteira por lá. Bem, o caminho que a gente sempre pegava para ir nessa seresta passava por cima da ponte e ia pela avenida que dava certinho na seresta, mas tínhamos como opção ir por debaixo da ponte, onde passava o rio Oiticica, que por alguns períodos do ano ficava raso, tanto que dava para atravessá-lo a pé. Pois bem, era tempo de quaresma, no ano de 1991. Se não me engano, era uma sexta-feira. Lembro que nesse dia, todos nos aprontamos para ir na igreja da Sé. Íamos a pé mesmo, pois não era tão longe. Chegando lá, assistimos à missa e logo depois ficamos num parque que tinha na praça da igreja. Dali o meu irmão começou a conversar com os conhecidos e sumiu sem que ninguém o visse. Quando procuramos por ele, não o encontramos. Meu irmão já estava bem longe dali. Porém, ali ficamos por algum tempo e depois fomos para casa. Era assim umas 8 para 9 da noite. Nós jantamos e depois fomos para a calçada conversar. E detalhe, naquele tempo já existiam rumores de um lobisomem que estaria rondando pelo bairro. Inclusive até descobriram quem era o bicho, mas isso fica para um outro relato. Bem, ficamos conversando com os vizinhos e esperando meu irmão voltar, até que um a um os vizinhos foram indo para suas casas, e não restando opções, e nem querendo pegar a frieza da noite, nós entramos também. A minha mãe ficou daquele jeito, muito preocupada e com medo do que aconteceria com meu irmão, pois ele era esquentado e muito valente também. Se metia fácil em brigas, mas graças a Deus nunca ninguém lhe fez mal. E andando de um lado para o outro, a minha mãe ficou sentindo as coisas e murmurando sozinha, até que ela decidiu ir comigo na seresta, para ver se meu irmão estaria por lá. Ela então pegou um lençol e eu vesti uma blusa, e saímos para ir à procura do meu irmão. Naquele dia não conseguimos subir o barranco e ir por cima da avenida, pois mamãe tinha umas dores nas pernas, que a deixavam muito fraca, e subir aquele morro seria uma tarefa impossível para ela. Por isso fomos por debaixo da ponte mesmo, para não forçar suas pernas. Na ida foi tudo tranquilo, assustador, mas muito tranquilo. Passamos pela ponte e logo estávamos na avenida. Dali seguimos até a seresta, que estava muito animada. E ao chegar lá vimos de cara o meu irmão, sentado numa mesa e morto de bêbado. Minha mãe chegou perto dele e deu um sermão daqueles, falando que ele devia mudar de vida e parar com aquela bebedeira, e que mais cedo mesmo tinha ido para a missa, mas já estava ali, em meio ao seu vício no álcool. Então peguei meu irmão pelo ombro e fomos seguindo novamente para casa. E outra vez passamos por debaixo da ponte, mas aconteceu algo bem intrigante. Antes de chegar no rio, ouvi uns passos, e pela claridade do poste da avenida, deu para ver uma pessoa, que assim que nos viu parou por um momento, mas depois continuou andando. Talvez tenha tomado um susto pela nossa presença. Porém ficou mais estranho quando chegamos perto da dita pessoa. Era uma senhora que morava perto de nós. Inclusive fora ela que disseram que virava lobisomem. Nunca mais tinha lhe visto.
desde a vez em que os rapazes riscaram seu braço e descobriram que ela era um lobisomem. A mulher estava toda de preto e não deu uma única palavra, mesmo a minha mãe e eu dando boa noite. Ela apenas seguiu o caminho, mas curiosos para saber onde a dita mulher iria, ficamos parados na estrada observando, e ela não foi para o caminho que dava acesso à avenida. A mulher seguiu para o matagal e sumiu em meio à escuridão. Minha mãe, assustada, ainda me disse: "Que marmota feia, Francisco. Coisa boa essa mulher não vai fazer." Apenas confirmei com a cabeça e continuamos a seguir para casa. Entramos e coloquei meu irmão na rede. Porém, antes de pegar no sono, fiquei escutando meu pai dando sermão no meu irmão, que naquelas alturas já estava dormindo de tão bêbado. Então, depois de tudo, fomos dormir. Porém, no meio da noite acordei com chutes do meu irmão mais novo, que dormia na sala comigo. Assim que acordei, logo ouvi um arranhar na porta da minha casa, bem ao lado da onde eu dormia. Além do arranhado, comecei a ouvir um gemido, misturado com um grunhido. Parecia com um cão, mas ao mesmo tempo com um porco. Tinha um momento que aquilo estava na porta, e logo depois ia para a janela, saía dali e ia para algum lugar, mas que logo depois retornava. Assustados, apenas ficamos parados na rede, escutando aquela coisa lá fora, que eu não sabia se era gente, cachorro ou um lobisomem. Pouco tempo depois começou a amanhecer, e só então que o bicho, ou seja lá que fosse aquilo, foi embora de vez. Pela manhã demorei para sair de casa, pois ainda temia que aquilo estivesse lá fora. Mas na porta e na janela de casa estava apenas os arranhões que aquela criatura deixou. Arranhões esses que não eram tão grandes, mas tinha bastante, ao ponto de fazer um pequeno buraco na porta. Bom, falei para o meu pai sobre aquilo que ouvi, e ele me confirmou que era um lobisomem, mesmo não tendo visto a criatura, já que um cachorro não teria a astúcia de fazer tal coisa, e pensando bem, não faria mesmo. Houve outros casos além do meu, inclusive o caso dos homens que arranharam o braço da senhora, a qual descobrimos seu lobisomem. Mas isso fica para um outro relato. Muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando o meu relato com todos. Boa noite. E de repente, a coisa estava lá, parada no meio da estradinha de chão que levava até a casa da fazenda. Estava ali, iluminada pelas luzes da Rural Willis, um bicho enorme, todo coberto por pelos negros e focinho arreganhado, em um horrendo sorriso de presas animalescas. E eu não precisei ser nenhum gênio para saber o que era. Oi, me chamo Ismael e escrevo essas linhas porque tenho necessidade de contar a minha história a alguém. Não que eu espere que você vá acreditar, mas vou acabar enlouquecendo se continuar guardando isso só para mim. O que vou narrar aconteceu há muitos anos atrás, em minha juventude. Lá pelos idos de 1977, quase no finalzinho do ano. Eu tinha recém completado meu 20º aniversário e ainda morava na fazenda do meu pai,
nos arredores de Ponta Grossa, no Paraná. E também meu tio Hermínio, que morava na Europa e que há muitos anos não víamos, viera nos visitar. Naquela noite, me lembro de ter saído com a rural Willis do meu velho. Apesar das súplicas do meu pai para que eu permanecesse em casa. Dizia ele que aquela não era uma boa semana para fazer aquilo e que ele sabia que eu queria. Até mesmo meu tio, que eu mal conhecia, tentou dissuadir-me de meus planos. Que o melhor que eu fazia era acompanhar com meu pai o jogo do Internacional pela televisão. Mas eu era teimoso, como uma mula, e acabei indo de qualquer jeito. Peguei a rural e fui para Ponta Grossa, para um lugar onde homens procuravam mulheres para se divertir. Se é que vocês me entendem. Para passar um tempo com uma determinada mulher de que hoje nem já me lembro o nome. Quando finalmente resolvi tomar o rumo da minha casa, já passava da meia-noite e uma grande lua cheia dominava o céu estrelado. Então, quando estava a alguns quilômetros da fazenda, escutei o uivo. Não um uivo qualquer, mas um som que parecia encerrar toda a maldade existente nesse mundo. E eu compreendi que deveria ter ficado em casa naquela noite. E de repente, a coisa estava lá, parada, no meio da estradinha de chão que levava até a casa da fazenda. Estava ali, iluminada pelas luzes da rural Willis, um bicho enorme, todo coberto por pelos negros e focinho arreganhado em um sorriso horrendo, sorriso de presas animalescas. E eu não precisei ser nenhum gênio para saber o que era. Fiquei ali sem saber o que fazer, até que a coisa avançou sobre a rural e começou a destroçá-la. E tudo que me passava pela cabeça é que eu ia morrer. Foi quando não havia mais nada entre eu e a fera, que eu me senti puxado por uma força inumana e fui atirado pelo ar, indo cair no chão uns 4 metros de distância do carro. Imediatamente senti algo viscoso e fedorento escorrendo pela minha face e compreendi que era a baba do lobisomem que estava sobre mim, pronto para dilacerar minha carne. Então vieram os tiros. Muitos, tantos que nem sei ao certo. E sob a luz da lua cheia e dos faróis dos jipes da fazenda, o lobisomem tombou. E para minha surpresa, diante dos meus olhos, começou a transformar-se novamente em sua forma humana. A face que me olhava com seus olhos sem vida era a face do meu tio. Foi quando descobri que o pesadelo não terminaria ali. Meu pai abaixou-se aos prantos, começou a chorar pelo irmão.
e me culpou pela morte do meu tio, porque se eu não fosse tão teimoso, nada daquilo teria acontecido. Meu tio teria passado a noite nos ermos, sem causar mal a ninguém da família, e teria ido embora no dia seguinte. Hoje meu pai já é morto. Durante os anos que transcorreram desde aquela noite, meu velho nunca mais me dirigiu a palavra. E a lembrança e a culpa têm me perseguido por cada hora de cada dia desde então. Os pais do meu avô paterno moravam em uma roça em uma cidadezinha de Minas Gerais. Quando a minha avó casou, ela se mudou para o terreno deles. Vocês sabem como é Minas. Tem muitas casas antigas e é muito comum terem famílias que moram no mesmo terreno. Com família é assim mesmo. Lá é muito comum escutar histórias de lobisomem. E a história mais passada entre a gente foi a história do dia em que a minha avó viu um bem na frente dela. Eu nunca conheci minha bisavó. Ela faleceu antes de eu nascer, mas me contam que ela era muito bem corajosa e não tinha medo de nada. Um dia, lavando a louça, bem de noite, ela escutou um barulho no quintal, de alguma coisa fuçando o lixo. A casa da minha bisavó era separada das outras por um muro. Ela não pensou em nada, só abriu a porta para ver o que estava mexendo no lixo. Quando ela abriu a porta, diz que viu uma coisa meio homem e meio cachorro que se virou para ela. E no susto, pulou um muro que era super alto. Ela disse que era metade homem, da cintura para baixo, e metade cachorro, da cintura para cima, e estava nu. Outra coisa bastante passada entre minha família é que quando os bebês nasciam, alguma coisa vinha arranhar a janela de madeira de madrugada, sempre a do quarto do bebê, e sempre tinha marcas de unhas na janela do lado de fora. Diziam: cuidado, lobisomem gosta de criança recém-nascida. Os cães pretos fazem parte do folclore da Inglaterra, onde são conhecidos como os Barghast, e anunciam a morte, e são descritos como enormes cães pretos com grandes olhos vermelhos, tendo a capacidade de desaparecer com um estalar de dedo. São seres sobrenaturais que costumam ser vistos em crossovers e geralmente vão para o inferno. No entanto, não é só na Inglaterra
que essa lenda persiste, e sim em todos os lugares, não apenas como cães negros, e sim como lobisomens, que faz parte da categoria canina. Homens que se viram como lobos ou cães em lua cheia. Voltando ao assunto, a lenda dos cachorros pretos se espalhou por vários cantos do mundo, como na África do Sul. Em 1963, dois homens viram um animal parecido com um cachorro na frente do carro. Outro caso contra esses seres misteriosos é relatado por Theodore Ebert, de Postville, Pensilvânia, na década de 1950. Ele afirmou que, uma noite quando eu era criança, estava andando com alguns amigos pela estrada 7 estrelas e um grande cachorro preto apareceu do nada e entre ele e seu amigo. Quando foram acariciá-lo, desapareceu em um estalar de dedos. Em outros casos, nem sempre são vistos como seres malignos. Na Grã-Bretanha, suas lendas dizem que os cães pretos aparecem para as pessoas nas estradas para dirigir o mesmo, como um espírito protetor. Na Inglaterra, eles vêm para ameaçar as pessoas ou simplesmente para passar um presságio de morte. Em muitas culturas, eles são vistos como guardiões das portas universais, o que é estranho, pois protege as portas de sua casa. Exemplo: na mitologia grega, Cerberus era um monstruoso cão com várias cabeças e cobras em volta do pescoço que guardava a porta do inferno. No reino subterrâneo de Hades, deixando as almas, mas nunca saiu para quebrar os mortais que para eles eram. Na Divina Comédia de Dante, Cerberus aparece no inferno dos gulosos, onde come almas gananciosas por toda a eternidade com seu apetite descontrolado. Anteriormente associado ao cão a uma das formas do mal, na cultura popular é mais comum ouvir do que se pensa. O grande guitarrista e cantor de blues, Robert Johnson, teve seus talentos atribuídos a um pacto com um homem vestido de preto, o diabo, que se encontrou em uma encruzilhada. Ele diz em um de seus blues mais famosos, Crossroad Blues. Talvez como resultado desse ato o levou a escrever uma música sinistra que diz: tenho que continuar, há um cão infernal no meu caminho. Assustador, hein? Um dos primeiros relatos do aparecimento de um desses seres está nos Annals Funeral Regnum, de 856 depois de Cristo. Neste manuscrito é relatado como, em uma escuridão repentina, em uma igreja durante a missa, um grande e misterioso cachorro preto que tinha um brilho nos olhos apareceu e estava inspecionando o recinto, como se procurasse alguém ou alguma coisa, até que, tão de repente, ele desapareceu. Outro caso, que curiosamente também aconteceu em uma igreja, ocorreu em
4 de agosto de 1577, em Bongay, Norwich, Inglaterra. O manuscrito diz que durante uma tempestade, um cachorro preto entrou na igreja e correu rapidamente pelo corredor. A besta negra foi responsável pela morte de 2 cidadãos que estavam no local. Como todas as coisas sobrenaturais, ninguém sabe ao certo. No entanto, as aparências são evidentes. Em Dorowich, na Inglaterra, em 1984, um homem em Devorich disse o que viu. Um grande cachorro preto parou e, à luz dos faróis, diminuiu a velocidade e caminhou em direção ao carro. Aqueles olhos, eles foram vistos, é claro. Eram verdes e vítreos. Ficou bem no capô, porque eles eram luminosos, como uma luz. Ele nunca mais foi visto. Não é real, como um cão comum. Na maioria das vezes, eles parecem estar procurando por algo ou alguém. Caçadores ou guardiões? Talvez ambos. Seja como for, não seja encontrado, porque as consequências podem ser graves. Olá pessoal, hoje o vídeo é bem diferente. Quero agradecer aqui de antemão ao meu amigo Sam, do canal Relatos do Sam, que tem me ajudado muito nesse início de jornada. E o relato de hoje foi uma participação que eu fiz lá no canal Relatos do Sam. O endereço do canal está aí nas descrições. E vou deixar o card aqui no cantinho também. É só clicar e ir direto lá se inscrever. E com a autorização do meu amigo Sam, venho aqui postar o relato para nós. Boa noite a todos do canal. Quero que vocês me conheçam como Lúcio, pois não vou revelar minha identidade real. Quero preservar minha imagem e também evitar comentários sobre a minha pessoa, pois sou um pesquisador independente de lobisomens. Há 8 anos que venho fazendo isso, e não é à toa que faço minhas pesquisas. Foi porque eu vi uma coisa bem intrigante e que me assusta até os dias de hoje. Tudo se deu início depois daquela noite cabulosa, em que vi um ser que até então não acreditava existir, um lobisomem. Apesar dos pesares e pesquisar sobre o assunto, que é mais sobrenatural do que natural, sou um zoologista, estudado e formado. Hoje conto com mais de 10 anos de profissão. Não quero contar vantagem, mas sempre fui um aluno exemplar, o melhor do curso, mas era ignorante. Desprezava aqueles que não tinham conhecimento das coisas e zombava dos ditos populares, ainda mais naquele tempo, na década de 90, onde a maioria das pessoas eram presas a dogmas da igreja e também daqueles que eram passados de geração a geração.
mas mudei drasticamente. Certa vez no ano de 1994, já formado, foi convidado por um ex-amigo de curso para aplicar vacinas em alguns suínos e bovinos, numa fazenda de um conhecido seu. E também ele queria me mostrar algo espetacular e que seria impossível não ver o que habitava naquela região. Um lobisomem que estaria rondando essa dita fazenda. Claro que desconsiderei as falas do meu amigo e estava mais preocupado com o dinheiro que ganharia naquele trabalho, já que estava desempregado e precisava do apoio financeiro, o que veio bem a calhar. Nos preparamos e fomos para essa fazenda, que era de um senhor chamado Aparecido. Ao chegar lá, fomos bem recebidos. Como chegamos bem na hora do almoço, fomos comer. Descansamos parte da tarde e só por volta das 4 horas que fomos vacinar primeiro os suínos, que era numa faixa de mais ou menos 100. Chegando no curral dos bichos, vimos 2 peões, que nos ajudariam naquela labuta, o Sebastião e o José. Ambos trabalhavam na fazenda, e seria tudo tranquilo. Mas ao adentrar um dos chiqueiros, notei aquela poça de sangue talhado no chão. Ao perguntar se tinham abatido um porco, ouvi pela primeira vez o caso do lobisomem. O Sebastião me disse: "Foi não, doutor. Isso daí foi obra do lobisomem." No instinto de superioridade, desacreditando a fala do homem, rispidamente respondi: "Deixa de conversa, homem. Isso daí foi gente. Lobisomem não existe. Só vocês mesmos da roça para acreditar numa coisa dessas." O Sebastião apenas abaixou a cabeça e não me falou mais nada. Fiquei sentido após ver ele daquela forma, mas egoísta como era, não pedi desculpas. Vacinando os porcos, comecei a prosear com ele e com José. Ambos tinham visto o lobisomem. Ele e os outros peões vigiavam a fazenda para evitar ataques da criatura. Inclusive todo mundo já sabia quem que virava bicho. Raimundo Nonato. Esse é o nome do sujeito que vira lobisomem. Há um mês atrás ele chegou aqui numa carroça, pedindo alimento e moradia. Ele se identificou com esse nome e ficou aqui por uns dias. Ele estava todo ferido e com o pé na cova. Parecia que alguém deu uma coça das boas nele. Porém o homem rapidinho estava melhor. E foi depois que ele ficou bom que os ataques começaram. E só descobrimos quem virava lobisomem porque acertei um tiro no seu ombro. Após acertar o bicho que comia os porcos do Cido, o tal do Raimundo sumiu e nunca mais foi visto pelas redondezas. Só a besta que continuava a atacar a fazenda. Logo soubemos que era ele que virava a criatura. Agora ele tá por aí e ninguém sabe quando vai atacar. Disse o José para nós. Ouvi sua história, mas não fui ignorante como da primeira vez. Apenas ignorei aquilo tudo. Um homem que vira bicho? Da onde já se viu uma coisa dessas? Foi o que me perguntei naquela hora. Bem, depois do longo dia de trabalho, o sol já estava se pondo. Antes do anoitecer, o José e o Sebastião foram jantar, para irem fazer o turno da noite, vigiar para ver se pegavam um bicho. Eu e o meu amigo fomos para a casa sede da fazenda, e jantamos, e bem cedo fomos dormir. No meio da noite acordei e fui beber água. E ao passar no corredor percebi que sozinho debaixo do alpendre estava Sebastião, com uma espingarda e vigiando o lugar. Aquilo me fez pensar por um momento se tudo era real, mas ainda assim achei que fosse coisa da cabeça do povo. Tomei um copo de água e voltei para dormir. No outro dia bem cedo foi difícil continuar os trabalhos, pois os peões da fazenda estavam dormindo, por conta de que eles passavam a noite em claro. Mas conseguimos vacinar uns 30 suínos. O restante ficou para tarde. Mas naquele dia o serviço não estava terminado. Faltava muita coisa.
o que de certa forma prolongou a nossa estadia. Teríamos que passar mais alguns dias na fazenda para concluir os trabalhos. E foi na terceira e última dormida na fazenda que presenciei o fato macabro. Não era noite de lua cheia e muito menos tempo de quaresma. Após uma janta reforçada, fomos dormir. Aquela foi a terceira e última noite que dormiria na fazenda, já que no outro dia teríamos apenas alguns afazeres simples e já voltaríamos para a cidade. Já desacreditado daquelas histórias fantásticas que eu ouvi nas primeiras noites, fui dormir tranquilamente. Mas estava fazendo muito calor, o que me deixou desconfortável para dormir. Me virava de um lado para o outro na cama e não pegava no sono. Foi então que decidi sair para tomar um ar. E lá fora, como sempre, estava Sebastião, fumando um cigarro de palha e com a espingarda do seu lado. Ficamos proseando um tempo e ele me falou do lobisomem. Me disse que tinha certeza de que ele era o velho carroceiro, o mesmo que teria desaparecido na região semanas atrás. A conversa vai e vem. Foi quando ouvimos primeiro um tiro. Ecoou longe e depois abafado. Logo depois ouvimos outro tiro mais próximo e bem mais alto que o anterior. O Sebastião, que já sabia do que se tratava, se levantou e escorou o corpo na meia parede do alpendre. Então, só esperou aquilo aparecer. Foi quando ouvimos um terceiro e último tiro, já bem perto de nós, e não demorou muito para aquele ser dar as caras. Primeiro, ouvi como passos pesados no chão, rápidos e de algo muito pesado. Era como de uma pessoa correndo. Eu não vi, mas o Sebastião pediu para tapar os ouvidos e atirou. Foi aí que eu ouvi um berro, a poucos metros de nós, uns 15 para ser exato. Um berro que nenhum animal daria, cachorro, lobo e muito menos um homem. Só aí que eu vi uma figura escura de pé, logo à nossa frente. Aquilo ficou parado e olhando pra gente. Eu não vi como ele era, mas dava pra ver que tinha alguma coisa ali. Nem atacava e nem fugia. Novamente, o Sebastião atirou na direção do bicho, mas errou. O que fez aquele ser correr numa direção contrária, pular o cercado da fazenda e ir embora de vez. Pouco depois, chegou 2 peões da fazenda a cavalo, e foram eles que atiraram para avisar que o bicho se aproximava. Os 2 perguntaram por Sebastião por onde o lobisomem teria passado. Ele apontou a direção e eles saíram rumo da onde o bicho foi. E mesmo seguindo o rastro deixado pela criatura,
não o encontraram. Após o fato cabuloso, o senhor Sebastião ficou sério, carregou a espingarda, socadeira e primeiramente perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, e ele então novamente me fez outra pergunta. Agora tu acredita em lobisomem, doutor? Disse ele olhando para mim, bem no fundo dos meus olhos. Apenas balancei a cabeça e engoli o preconceito que tinha sobre esses assuntos. Aquela noite foi assustadora. Nem dormir eu consegui. Ainda fiquei no alpendre falando com o Sebastião. E pela manhã, apenas fiz o que tinha que fazer e segui meu rumo para a cidade. E com aquela cena que nunca me esqueci. Depois que tudo passou, me vi com um problema que mais tarde bateria na minha porta. Como explicar isso para as pessoas, sem falar nas crenças e dogmas criados em cima desse assunto? Ainda mais eu, que sou um profissional da área animal. Como faria? Bom, até tentei falar para alguns amigos e até professores se teria uma forma racional de um homem virar bicho. E tive as respostas mais ignorantes possíveis, iguais àquelas que eu dava a quem me perguntava como fiz com o senhor Sebastião. Até porque não tem como explicar o sobrenatural de uma forma racional. Depois de tantos desaforos e respostas ignorantes que recebi, decidi não revelar a todo mundo esse meu relato e comecei a pesquisar sobre o assunto sozinho. Desde então, já presenciei alguns casos, tirei fotos e fiz filmagens, mas nada que comprovasse a existência do lobisomem. Continuei indo regularmente àquela mesma fazenda, porém foram poucas as aparições da criatura, que nunca mais deu as caras por aquela região. Mas eu sei que lobisomens existem, só não tenho como comprovar. Ainda. Boa noite. Maldita hora que eu fui subir naquela parede. Visão do inferno nunca mais saiu da minha cabeça. Contou-me o velho peão com tristeza nos olhos que os velhos tempos não voltavam mais. Que antigamente a vida era dura, mas era divertida. E a gente mantinha contato com a natureza por muito mais tempo, pois tudo era muito devagar. E hoje se transporta bois com caminhão, mas no passado era na comitiva de peão de boiadeiro, que atravessava muitas vezes de um estado para o outro, levando muitas cabeças de gado a cavalo para diferentes fins. Então, em um tom de ironia, eu brinquei com o velho peão, que era bom tudo isso. E eu perguntei, mas tinha assombração também? E o velho riu, deu com os ombros e respondeu que tinha mesmo. Que o mato
era foda. Às vezes topavam com coisas inexplicáveis. Ele fez um silêncio tentando se recordar de algo para me contar. Seus olhos olhavam para o nada. Alguma história ele procurava na memória. Então resolvi perguntar sobre lobisomem. Se a comitiva já tinha topado com algum. E o velho olhou para mim e disse: esse bicho, se é que é um bicho mesmo, é um que eu não gosto nem de falar. Mas mesmo assim ele contou a sua experiência um tanto curiosa. Segundo o velho peão, entre o fim da metade do século XX e o começo da segunda metade, eram os anos 50, para ser mais preciso, o velho peão, que naquela época era jovem, participou de muitas comitivas que passavam ali pelo sul de Minas, em direção a Ouro Fino. E por ali apeavam para pouso, para a festa garantida. Os mineiros eram sempre acolhedores, as mulheres eram sempre lindas, a comida mineira era sempre boa, todos gostavam de passar por ali e apear a tralha, fazer cantoria com moda de viola e, com sorte, namorar um pouco. Mas certa vez tomaram um rumo diferente. A comitiva passou por um lugar pouco habitado. Pouca gente se via. Era um lugar na zona rural, afastado da cidade. Seguiram para um sítio onde teria pouso garantido. O velho não soube explicar onde era exatamente o rumo e o destino daquela vez. Só sabia que era em Ouro Fino. Mas eles não estavam indo levar, e sim iriam buscar uma compra de não muito gado. E chegaram no tal sítio pro pouso, mas não era ali o destino final. Era só o pouso mesmo. E um casal que morava na casa, e naquele tempo era muito comum manter uma ala da casa para alugar para peonada. Chamavam de casa germinada. Uma parede dividia a casa em duas, sob o mesmo telhado. E uma ala não tinha passagem para a outra. Mas era possível ouvir tudo que as pessoas falavam de um lado ao outro das alas da casa. Pois não havia laje, o casal ficou surpreso com os peões, pois não esperavam visita. E com uma certa resistência atenderam a comitiva e entenderam que os peões aproveitavam a luz da lua cheia para andar à noite, e por isso estavam ali. Mas estavam cansados naquele dia para prosseguir viagem. Foi perguntado para o casal se eles alugavam a casa para o pouso só aquela noite, e de madrugadinha já partiriam. Deixariam o aluguel já pago, e o casal vacilou na resposta. O marido olhou para a esposa e vice-versa. E acabaram consentindo, contrariados, o pouso da comitiva, e os peões apearam. Já era fim de tarde e todos cansados. Disseram que iriam dormir cedo e não fariam barulho para não atrapalhar a família da casa. Assim foi. Deu 8 da noite, foram todos dormir. E os donos da casa também.
Mas antes de se retirarem, a mulher avisou os peões que, se por acaso ouvissem algo estranho, não era para terem medo, pois fosse como fosse, tudo estaria sob controle. Não era para se incomodarem. Assim foram todos dormir e, cansados, rapidamente pegaram no sono. Menos o velho peão, que na época era jovem. Talvez por isso o mais resistente. Tinha peão roncando, e quando se dorme com gente que ronca, é melhor dormir logo, senão depois pena e fica sem poder dormir. Certa hora da noite, já a hora avançada, a claridade da lua se fazia perceber pelos vãos da janela. Havia silêncio total na outra ala da casa germinada, que foi repentinamente interrompido por um arrastar de correntes, e isso gelou o velho peão, que na época era muito jovem e morria de medo de assombração. E se recordou do que a mulher tinha falado e pensou que isso era obra do sobrenatural. Outros peões também acordaram com o barulho das correntes, mas ficaram todos quietos, só ouvindo. Ninguém se atreveu a falar nada, ou sequer se mexer do lugar. Começaram a ouvir gemidos de dor e em seguida rosnados. Parecia um cão bravo, feroz, e se percebia que era o cão que estava acorrentado. A coisa foi ficando fora de controle e logo se ouviu a mulher gritar: "Quieto, Ará!" E em seguida se ouviu a mulher tentar conter a fera na paulada. Dessa forma, a peonada pulou da cama e se perguntaram o que poderia estar acontecendo. E mandaram o velho peão, que na época era o mais jovem da turma, escalar a parede da casa e ver por cima o que estava acontecendo na outra ala. E assim rapidamente, com a força da juventude, subiu o peão na parede e viu a mulher espancando na paulada um animal que parecia um cão, que acorrentado se apoiava em 2 pés. Era o cão mais feio do mundo. Era o cão do inferno, em pessoa, ali, contido por fortes correntes. Todos entenderam se tratar de um lobisomem, possivelmente o marido da mulher, e não pensaram 2 vezes. Arrumaram as tralhas e, em 1 minuto, já estavam montados nos cavalos e, mesmo na escuridão, simplesmente fugiram. Só com a luz da lua para poder enxergar, e resolveram se retirar daquele sítio para nunca mais ali voltar, já que haviam deixado pago o pouso antes de irem dormir e preferiram não se despedir dos donos da casa, pois briga de casal é melhor ninguém se meter. Disse rindo, sem querer rir de verdade. E o velho peão completou: Deus o livre guarde. Maldita a hora
que fui subir naquela parede. Visão do inferno nunca mais saiu da minha cabeça. Eu fui e olhei, e tinha um bicho preto, parecia um urso, mas era muito magro. Os olhos eram amarelados, as pernas dele pareciam que estavam quebradas, sem contar que as orelhas dele eram grandes e tinham um focinho parecido com o de porco misturado com cachorro. Olá, eu me chamo Bruno, tenho 46 anos, moro em Santa Inês, no Maranhão, mas sou natural de Fortaleza, lá no Ceará, e sempre fui visitar a minha família em minha terra natal. Como tenho carro próprio, era comum a cada 3 meses eu ia visitar eles. E foi em uma dessas idas que acabei me encontrando com o lobisomem. Eu sempre acreditei em histórias de lobisomem, mas nunca achei que fosse acontecer comigo. Mas isso estava perto de mudar. Era agosto de 2008 e já estava quase chegando em Fortaleza. Foi quando eu fiz uma parada em um posto piripiri para tomar um café para despertar. Era lá pelas 2:30 da madrugada. Quando cheguei ao posto, que fica na beira da estrada, no meio do nada. Mas aquele que parei estava próximo à cidade de Piripiri. Parei o carro no estacionamento e fui ver se a lanchonete estava aberta. Só que estava tudo fechado. Todas as luzes do posto estavam ligadas, mas não tinha ninguém ali. Até que vi uma pequena janela de vidro e chamei: "Tem alguém aí?" E nada de alguém me atender. Aquilo estava muito estranho. E já ia saindo dali, foi então que eu ouvi uma voz meio que sussurrada na janela de vidro: "Entra aqui dentro." Tomei um susto e me virei, e era o frentista. Ele abriu a porta que tinha do lado e eu entrei mesmo. Depois que eu entrei, ele continuou olhando, como se estivesse vendo se vinha alguém. Aí eu fiz um monte de perguntas. "Que diacho é isto, macho? O posto tá aberto ou não? Ali tá dizendo que é 24 horas, viu?" Ele, olhando pela janela ainda, pediu para eu fazer silêncio e ficou olhando de um lado ao outro do posto, como se procurasse algo. Mas depois de um tempo, ele fechou a janela e falou: "O posto tá aberto sim, mas tá com umas 3 noites que vem
um lobisomem atacar quem chega aqui. Eu nem sei como é que o bicho não pulou para te atacar. Eu achei que aquilo fosse brincadeira e comecei a rir e falei: deixa de conversa, homem. Não tem ninguém lá fora não. Tu tá com medo de trabalhar sozinho essas horas, hein? Quando fechei a minha boca, eu escutei um grito muito alto e grosso. Parecia um porco misturado com uivo. Aquilo gelou a minha espinha e eu perguntei ao frentista: o que foi isso? E ele respondeu: eu tô te dizendo que tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente. O outro frentista deixou até de trabalhar aqui porque o bicho seguiu ele até a casa dele. Depois que ele falou aquilo, ele foi, desligou a luz e abriu a pequena janela e me chamou. Olha, bem aqui perto da cerca, bem de trás do teu carro, tu tá vendo? Eu fui e olhei e tinha um bicho preto, parecia um urso, mas era muito magro. Os olhos eram amarelados. As pernas dele pareciam que estavam quebradas, sem contar que as orelhas dele eram grandes e tinham um focinho parecido com um de porco misturado com cachorro. Ele parecia que estava caçando por alguma coisa por causa da respiração ofegante e estava andando de um lado para o outro como se estivesse esperando para atacar quem chegasse perto. Depois que vi aquilo, eu travei. Não podia acreditar no que estava vendo. O frentista fechou a janela e falou: é bom tu passar a noite aqui, porque aquele bicho ali pode te atacar, meu amigo. Eu só concordei e fiquei lá preso com o frentista a noite toda. E aquilo lá fora gritando. Quando já eram umas 4h50 da manhã, já estava amanhecendo. Eu saí da cabine do frentista e segui o meu caminho para a Fortaleza. E no caminho fui pensando: e se aquele bicho tivesse me atacado, eu não estaria mais aqui. Por pouco eu sobrevivi àquilo. Até hoje eu nunca entendi o porquê de aquilo estar atacando aquele posto. Nunca mais parei naquela região. E hoje, quando passo por perto, eu vou o mais rápido possível. Vai que o lobisomem me ataca. Havia um homem chamado Lucas que sempre teve interesse em lendas e histórias sobrenaturais. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pela estrada, ele ouviu um uivo estranho, sinistro, vindo de dentro da mata. Curioso,
E um pouco assustado, Lucas seguiu o som e se deparou com um lobisomem. O animal olhou para ele fixamente com seus olhos amarelos e vermelhos e emitiu um rosnado feroz. Lucas, completamente paralisado, não sabia o que fazer. O lobisomem se aproximou lentamente e começou a perseguir Lucas pela floresta. O homem corria o mais rápido possível, o que podia, mas parecia que o animal estava sempre à sua frente. Depois de algumas horas de perseguição, Lucas finalmente conseguiu se esconder em uma caverna. Ele esperou por horas, mas o lobisomem nunca apareceu. Quando finalmente decidiu sair da caverna, ele jurou que era um lobisomem. Lucas nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela noite, mas a partir desse dia, ele se tornou um homem diferente. Ele não conseguia dormir direito e tinha pesadelos terríveis. Lucas começou a pesquisar tudo o que podia sobre lobisomens e descobriu muitas lendas e histórias sobre essa criatura. Hoje em dia, Lucas ainda jura que encontrou um lobisomem na floresta e que essa experiência mudou a sua vida para sempre. Ele se tornou obcecado com o sobrenatural e continua a pesquisar e estudar tudo o que pode sobre o assunto. Mas muitas pessoas acreditam que Lucas foi apenas uma vítima da sua própria imaginação e que nunca teve um encontro real com o lobisomem. O bicho parecia ser inteligente. Olhou direto para mim e se levantou e começou a urrar muito alto. Eu, com muito medo, saí dali o mais rápido possível, porque aquilo só poderia ser coisa de outro mundo. Olá, eu me chamo Antunes e tenho 47 anos e moro em Forquilha, no Ceará. Trabalho como vigilante noturno, aqueles que passam na rua habitando com a moto. Faço esse trabalho há 13 anos e sempre gostei, já que ganhava bem e não tinha muita novidade de madrugada. Mas tudo mudou em uma noite de sexta-feira. O ano era 2013 e era época de quaresma. E eu, como de costume, ia sempre para a missa na sexta-feira. E naquela noite não foi diferente. Eu me arrumei e fui para a missa de 6 horas com minha esposa. E chegando lá, eu escutei uns senhores na porta da igreja falando que tinha um bicho
comendo os cachorros de noite. O Senhor fala. O cachorro estava todo despedaçado. Onça não faz aquilo não. Ela mata e joga para comer no mato. Eu acho que foi lobisomem. Eu escutei aquilo e nem dei importância, pois para mim aquilo não existia e eu sempre passei a madrugada andando e nunca vi nada de anormal. Eu assisti à missa, comunguei e foi tudo normal aquela noite. Voltei para casa e fiquei assistindo TV até às 10 da noite, que era a hora que eu começava a rodar com a moto. Então eu saí, e sempre da mesma forma, e ficava das 10h30 até 11 em casa. E só saía de novo às 11 e ficava na rua até 11h30. E era assim a noite toda, meia hora em casa e meia hora na rua. Em casa eu ficava olhando o grupo do WhatsApp dos moradores e sempre atendia às ocorrências. Foi quando a hora de fazer a ronda de 1 da manhã, as coisas começaram a ficar estranhas. Antes de sair, recebi uma mensagem no grupo falando que alguém passou correndo pela rua e os cachorros estavam latindo muito. Então eu saí e já comecei a ouvir muitos latidos de cachorros. Pareceu que todos os cachorros da cidade decidiram latir. E aquilo começou a ficar estranho, porque se fosse gente, os cachorros iam latir, mas depois de um tempo iam parar. Mas eles não paravam. E com muita curiosidade, resolvi ir logo checar para ver o que era. Chegando perto do campinho, comecei a ver muitos cachorros juntos. E todos latindo e meio que coagindo algo. Eu não vi, pois estava muito longe. Foi quando cheguei mais perto e deu para ver que tinha um cachorro maior no meio daqueles que grunhia que nem um porco e chorava que nem cachorro. Na hora eu coloquei o farol naquilo e tomei um susto que falei: que marmota é essa, meu Deus? O bicho parecia ser inteligente. Olhou direto para mim e se levantou e começou a urrar muito alto. Eu, com muito medo, saí dali o mais rápido possível, porque aquilo só podia ser coisa de outro mundo. Quando cheguei em casa, tranquei todas as portas e desliguei as luzes da sala, olhando o WhatsApp, quando pouco tempo depois eu comecei a escutar pisadas muito fortes na rua. E junto, um grunhido de porco misturado com cachorro. O ar ficou com um cheiro podre. Parecia merda de galinha misturado com ovo podre. Eu só pensava que o bicho ia pular para dentro de casa e me matar. Só que depois de alguns minutos, ele foi embora. Mas mesmo assim, fiquei assustado.
Depois daquele encontro, eu não saí mais aquela noite e fiquei acordado escutando os cachorros ainda latindo ao longe. No outro dia, as pessoas estavam comentando que ouviram latidos, alguém correndo, e outros disseram que ouviram um grunhido. Me perguntavam se eu via algo de noite, e eu sempre dizia que não, porque tinha medo de falarem que eu estava mentindo. Mas eu sei o que eu vi naquela noite. Hoje eu sei que lobisomens existem e pode ter um aí na sua cidade. Quando era criança, eu morava em Ubatuba, na cidade de Ubatuba, né, no bairro de Ipiranguinha, que é o segundo bairro de Ubatuba. E minha mãe foi comprar lanche, e o rapaz do carrinho de lanche, minha mãe tinha ido de bicicleta, né, comprar o lanche, e o rapaz do carrinho de lanche falou para minha mãe, falou: olha, você tá sabendo do comentário que tá tendo aqui no bairro, na região aqui? Minha mãe falou: não. Daí o rapaz do carrinho de lanche olhou bem pra minha mãe e falou: que estão dizendo aí que tá aparecendo lobisomem. Minha mãe olhou pra ele, deu risada e falou: lobisomem é lenda, só preciso ver pra crer. Daí passou-se uns dias, minha mãe levantou, né, pra poder ir no banheiro, a toalete. Você tem que sair do quarto, atravessar o quintal, que o banheiro era do lado, o toalete era do lado da cozinha. E minha mãe viu um vulto que pulou o muro, mas na onde que nós morávamos, o terreno era mais alto do que o nível da rua, entendeu? E da casa para a rua, o muro dava da altura do peito. E da rua para casa, o muro dava seus 3,5 metros, mais ou menos, quase 4 metros. Minha mãe viu o vulto pulando, minha mãe pensou: deve ser gato que pulou para poder mexer no lixo. Quando a minha mãe abriu a porta, viu o lobisomem fuçando no lixo. Eu peguei, levantei para ir no banheiro, também era criança. Falei, eu olhei para minha mãe e falei: olha, mãe, a senhora arrumou um cachorro para nós poder brincar? Minha mãe olhou para mim assim e falou: não é cachorro não, menino, isso daí é um lobisomem. Quando minha mãe falou isso, o lobisomem girou para minha mãe. Estava a distância dos seus 10 metros da minha mãe, de nós. Daí quando minha mãe falou pro meu pai assim, falou: olha, Wilson, tem um lobisomem aqui no quintal de casa. Meu pai levantou, pegou o facão e saiu para fora. Quando meu pai saiu para fora, o lobisomem viu meu pai com o facão, se pôs em pé, que nem gente, e pulou o muro de volta. Entendeu? De volta para a rua. E ali as polícias começou a fazer ronda, fazer, né, como se posso falar, tocaia, para poder pegar o bicho. Mas você viu o bicho correndo na rua, as polícias atrás. Teve um policial que ficou tocaia dentro do quintal de casa. Um policial chegou a urinar na calça quando viu o bicho, de medo. Meu pai teve que emprestar uma calça para ele, para poder, né, levar a calça que ele urinou, para poder lavar. O meu tio, o irmão do meu pai, ele trabalhava de maqueiro no hospital. Ele viu, chegou um guarda florestal que foi atacado pelo lobisomem. E o médico olhou pro policial florestal, olhou para ele e perguntou, falou: o que aconteceu isso com você? Que bicho que te atacou? Foi onça que, né, que fez isso com você? Ele olhou bem pro médico e falou: não, o que fez isso comigo, o que me atacou foi um lobisomem. Acabou de falar, o policial florestal acabou de falar e morreu. E também passou-se os tempos, nós conhecemos o dois que era lobisomem. Era um velho, um senhor de idade,
e um rapaz novo de tudo. Nós estava na rua da minha casa, nós já sabia quem que era o lobisomem. Meu pai estava conversando com o rapaz sobre o respeito do carro dele, com meu pai é mecânico. E minha mãe conversando com a vizinha. Minha mãe passando uma receita de pão caseiro para a vizinha. E nós brincando com os filhos das vizinhas ali na frente de casa. Daí o rapaz passou, parou, olhou para nós brincando, olhou para minha mãe, para a vizinha assim, olhou para meu pai e falou assim: que criançada cheia de saúde, criançada viçosa. Minha mãe olhou para ele e falou assim: é cheia de saúde e viçosa, mas não é por seus dentes não. Ele olhou para minha mãe, arregalou o olho, minha mãe olhou para a cara dele e falou: eu sei que foi você que teve aqui à noite, aqui de madrugada, que se transformado em bicho, né? E o rapaz que estava conversando com meu pai era policial, um grandão dentro da polícia. Daí olhou pra minha mãe assim, deu um toque pra minha mãe apontou que era ele, que era o bicho, o rapaz na hora correu, foi embora. Daí nunca mais o bicho pulou no quintal de casa. E de noite nós escutava ele correndo na rua de casa de madrugada. Então, Maciel, esse daí é meu relato. Agradeço, obrigado. Tio Davi acelerou o que dava e o animal, todo ensopado da chuva, que agora podia se ver bem, que se assemelhava a um cão descomunal, continuava a correr atrás dele, horas por um lado, horas por outro. Eu tenho um tio paterno que era todo metido a machão. Estava sempre falando grosso, com frases de efeito, beberrão e falador. Por onde passava, sempre fazia questão de deixar claro que não tinha medo de nada e que resolvia qualquer problema. O ano era 1978. O fato deu-se início em Cascavel e foi terminar em algum ponto da estrada que ninguém se dava ao trabalho de identificar. Na época, meu tio era caminhoneiro. Vale lembrar que os caminhões na época eram menores e sem tantos recursos, e que trabalhar dessa forma era praticamente uma aventura atrás da outra. Ele carregava todo tipo de coisas para qualquer parte do país. Conhecia muitas pessoas e arrumava muitos desafetos, pois além de dono da verdade, também gostava de puxar confusão para poder exibir seus dotes com o facão. Era verão, e nessa feita havia deixado uma carga na cidade de Cascavel e já tinha arrumado outra para não voltar vazio. Então decidiu aproveitar um pouco em um dos bares da cidade. Assim que chegou, já escolheu a mesa com maior visibilidade e pediu 2 fichas de bilhar e uma cerveja. O dono do bar não gostou muito dos modos dele e disse qual era o valor antes de servir. Meu tio disse que não perguntou o preço, porque dinheiro
ele tinha e que era para preparar um prato com linguiça, ovos e cebola em conserva e andar de uma vez. Os outros clientes se entreolham e observam ele que, percebendo o fato, perguntou o que estavam olhando e se tinha alguém ali com dinheiro e disposto a perder uma boa quantia para ele. Um sujeito de meia idade e de origem alemã aceitou o desafio. Foram várias partidas, uma atrás da outra, e meu tio, como sempre, cheio de farpas gratuitas para todos. Quando começou a ficar tarde, chegou ao dono do bar e pediu a conta e mais um sanduíche que ele havia pedido para levar. Com um ar arrogante, jogou o valor em cima da mesa e já ia virando as costas para sair. Neste instante, o dono do bar disse a ele que tinha um posto de combustível ali perto e que ele podia encostar o caminhão lá para dormir. Meu tio respondeu que isso era para os fracos e que lhe agradava dirigir à noite. O dono do bar deu de ombros e seguiu seus afazeres. E meu tio já se encontrava no meio da rua quando percebeu que um dos clientes do bar, que havia passado a noite toda em um canto com um chapéu na cara, havia saído também. Meu tio chegou a rir, pensando que talvez aquele homem viesse tirar satisfação com ele. Porém, o homem com vestimentas pesadas e escuras seguiu seu caminho tranquilamente. Meu tio resolveu fazer mais uma graça para ver se tirava o homem do sério. Lhe perguntou se chovia à noite. O homem de costas levantou a cabeça, olhou o céu estrelado e disse que sim, continuando seu caminho. Meu tio foi procurar um banheiro para se aliviar e lavar-se um pouco. Guardou as coisas na cabine, pediu ao dono do bar uma garrafa de café e finalmente partiu. As luzes da cidade começaram a se distanciar e rapidamente uma névoa densa tomou conta da estrada. Ele nem se importou muito, pois é comum neblina. Bem distante da cidade, viu de longe uma tapera escura e isolada. Quando menos esperou, viu alguém fazendo sinal na beira da estrada, pedindo carona. Ele pensou que uma companhia era bom para manter-se alerta. Então parou e olhou pela janela. Parecia ser o homem que saiu junto com ele do bar. Perguntou-lhe onde iria e a pessoa respondeu que ia um tanto mais adiante na estrada. Meu tio abriu a porta e mandou entrar. O homem de chapéu na cabeça ficava o tempo todo de cabeça baixa, de modo que só dava para ver uma boca e uma barba rala. O tio estranhou o comportamento e a vestimenta do homem. Ele perguntou se não estava calor. O homem apenas disse com uma voz estridente que logo mais não estaria, pois já estava começando a chover. Meu tio ia dizer que o homem estava alucinando quando viu as gotas pesadas da chuva quase lhe
retomar a visão da estrada. Ele engoliu em seco. Sentiu um tremendo desconforto com a situação e, com o canto dos olhos, observou o brilho dos dentes cerrados do carona. Discretamente, procurou com uma das mãos o facão e ficou plenamente atento a todos os movimentos do desconhecido ao seu lado. Já havia percorrido uns 5 quilômetros e em silêncio petrificante, até que o homem lhe disse que podia deixá-lo por ali. Meu tio deu uma olhada ao redor e só viu mato. Mas dessa vez resolveu ficar quieto. O homem desceu e lhe agradeceu o favor. Meu tio disse que não havia motivo para tal e que havia esquecido de perguntar o nome dele. O carona mais uma vez cerrou os dentes e respondeu: José, sou o último filho de 7 irmãos. E mais uma coisa, você não deveria dar carona para estranhos, ainda mais à noite, e que andam desarmados. A chuva estava mais fraca, mas apesar de estridente e que ressoava na cabeça dele, era a última frase do dito José. Mais 3 quilômetros à frente, observou novamente uma construção abandonada e um vulto bem estranho na frente. Diminuiu a velocidade para ver do que se tratava, quando percebeu que o vulto começou a se mover rapidamente em direção ao caminhão. Ele chegou a bater a cabeça no vidro da lateral com um impacto e logo pensou que o que quer que fosse deveria estar desacordado. Olhou o retrovisor e viu algo que parecia um animal preto, muito peludo e grande no chão. Porém, ele já estava a se levantar. Tio Davi acelerou o que dava e o animal, todo ensopado da chuva e que agora podia se bem ver que se assemelhava a um cão descomunal, continuava a correr atrás dele, horas por um lado, horas por outro. Ele se aproximava de uma curva e diminuiu o mínimo possível para não permitir que a criatura lhe alcançasse, até que o viu adentrar o mato. Pensou que havia se livrado da criatura e a curva, apesar de bem acentuada, acabara lhe ajudando. Só que, para o desespero dele, viu a criatura saltar do mato em cima do caminhão. Meu tio não sabia o que fazer e, antevendo a chegada do monstro na parte superior da cabine, deu de mão no facão. A primeira investida foi no lado do motorista. Uma pancada muito forte. Tio Davi começou a acelerar mais e fazer manobras para desestabilizar a criatura, enquanto o mesmo já havia quebrado o vidro do carona. Meu tio temeu a entrada do animal e, num impulso de pavor, aproximou o caminhão do acostamento e voltou rapidamente.
Esse movimento tirou a criatura de cima, mas assim que tocou o chão, já se pôs a correr novamente. Ele alcançou novamente a cabine e jogava seu enorme corpo na lateral do caminhão. Tio Davi tentou fazer o mesmo, mas o animal se escapava. A chuva já havia parado e do nada ele ouviu um uivo longo e profundo. O animal levantou as orelhas e logo à frente surgiu outra tapera e mais um uivo. O animal correu até ela e ficou com aqueles grandes olhos amarelos, fitando meu tio com uma promessa cheia de longos e afiados dentes que brilhava na noite. Meu tio ficou um bom tempo sem viajar para tal lugar. Boa noite a todos. Eu chamo Augusto. Tenho 47 anos e moro em Campo Largo, uma cidade que fica no estado do Paraná. Quero compartilhar com os ouvintes do canal o meu relato. E eu vou logo dizendo que eu já vi aquilo de perto, mas aquela criatura só podia ser um lobisomem. Apesar de morar no Campo Largo, não sou natural daqui. Eu nasci em uma outra cidade aqui do Paraná, no qual não vou revelar o nome por causa da minha família, que ainda mora lá. E também porque muita gente já ouviu e sabe do meu relato. Bom, isso que eu vou contar aconteceu em 2009, mais ou menos no meio do ano, entre agosto e setembro. A data não me lembro ao certo, porque já passou muito tempo. As minhas idas a Campo Largo eram sempre comuns em final de semana, pois sou amigo de um casal que mora aqui, ao qual não vou revelar seus nomes reais para os ouvintes, por uma questão de privacidade. Mas a Kátia e o Marlon são amigos de infância que foram morar em Campo Largo pelo mesmo motivo que o meu. Eles conseguiram vagas como professores na rede estadual e desde então estão empregados aqui. Ia visitá-los constantemente, pois gostava da cidade grande e também porque aqui é muito bonito. Além do meu trabalho como professor. Pois bem, dados esses detalhes, vamos ao relato. Como eu disse, o ano era 2009. Como de costume, fui até a casa desses amigos, no meu antigo Fiat Quadrado, carro que permaneceu comigo até 2015. Chegando lá, o casal estava, digamos, transtornados e assustados, pois, segundo eles,
um bicho estranho estaria rondando aquela região onde eles moravam. Digamos que, no começo, eu não acreditei, pois apesar de onde eles morarem ser uma área de mata e ter poucas casas, acho que o lugar era muito urbanizado para isso acontecer, pois as histórias que minha avó contava sempre aconteciam em locais isolados e com poucas pessoas. Mas mesmo assim, acho muito difícil isso acontecer. Mas aconteceu. Eu vi aquele demônio. As semanas iam passando e cada vez mais iam surgindo casos que eu sabia de primeira mão. E um detalhe, enquanto ficava na casa dos meus amigos, notava a euforia dos cães, que latiam quase a noite inteira. Até aí ainda achava que era apenas rumores e mentira das pessoas. Podia ser algo, mas não um lobisomem. Porém, os casos só iam aumentando. Quando digo aumentando, era com conhecidos e vizinhos da região, que sempre viam aquele bicho por lá. Ou, se não, vultos da criatura na rua. Eu mesmo nunca tinha ouvido ou visto tal criatura, já que pegava sempre a estrada de chão batido que ia para minha cidade, o lugar ideal para essas coisas aparecerem. E mesmo assim, nunca via, até que tive o desprazer de ver algo que mudaria totalmente a minha vida. Era de madrugada de segunda. No caso, teria que chegar de manhã na minha cidade para trabalhar. Saí da casa dos meus amigos por volta das 3:30 ou 4 da manhã. Estava escuro e pouco nublado. Como de sempre, saí sem me despedir, já que meus amigos sabiam que sempre fiz isso. Era até costume. Então, entrei no meu carro e fui seguindo a estrada. E 2 detalhes importantes. A noite estava bem escura. Não tinha lua cheia no céu, não. E também os cães estavam latindo. Eram vários cachorros ao mesmo tempo. Era até sincronizado. Um aqui, o outro ali. Pareciam que estavam pressentindo que algo estava por perto. E de fato tinha. Naquela estrada que eu pegava, tinha um morro um pouco alto, que tinha as árvores, e era bem sinistro de noite. Andando por ali, eu notei uma coisa lá no alto, bem de longe, sabe? Para mim, parecia um bode que estava amarrado numa árvore. Mas o que ele estaria fazendo ali aquelas horas? Pois isso que eu fiquei me perguntando. Então continuei seguindo, mas agora mais lento. Estava curioso para ver de perto aquilo.
Porém, quando estou quase lado a lado onde aquela coisa estava, de uma vez eu senti um arrepio, pois notei que o ser havia sumido. E quando dei por mim lá na frente, a cerca de uns 50 metros, estava algo de 4. Era grande e muito peludo, cheio de pelos negros, e estava meio de lado, olhando para a direção oposta à minha, meio que me esperando, sabe? Travei quando tive essa visão. A única reação foi frear e esperar aquilo sair dali, pois se eu fosse passar, ele me atacaria. Ao menos era isso que eu pensava, mas o bicho ficou parado e olhando numa única direção. Sentava, girava, mas continuava ali, no mesmo lugar. Até que tomei coragem e comecei a seguir o caminho. Subi os vidros do carro e acelerei. Quando passei pelo bicho, fechei os meus olhos. Estava com muito medo do que ia ver, mas logo o abri, porque lá na frente era uma curva. Então dali segui rápido para minha casa. Mas tive a impressão que aquilo me seguia pelo meio do mato. Era como se sentisse aquele mal perto de mim. A sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Só fui relaxar quando os primeiros raios do sol apareceram. E mesmo assim, continuei seguindo até chegar em casa. E quando cheguei assustado e transtornado, liguei para os meus amigos e relatei sobre o que eu vi. Dei a mesma descrição daquilo para eles. E meus amigos falaram que era a mesma criatura que os vizinhos estavam vendo. Todos achavam que podia ser alguém conhecido da região, já que o bicho nunca atacou ninguém e muito menos atacava os animais de rua e de criação, como cães, galinhas e ovelhas de alguns sitiantes que moravam pelas redondezas. Mas sendo ele bondoso ou não, preferi não arriscar, pois a única coisa que senti ao vê-lo foi medo e de que a qualquer momento ele poderia me atacar. Hoje moro em Campo Largo. Já ouvi diversas outras histórias por aqui, algumas até bem recentes, já outras mais antigas. Mas nunca mais vi aquele bicho outra vez. Não sei se ele foi embora ou se nunca mais dei o azar de encontrá-lo. Mas que continue assim, já que de vez em quando pego a mesma estrada para visitar meus pais, seja dia ou seja noite. Agradeço pela oportunidade de compartilhar o meu relato com vocês. Muito obrigado e que todos tenham uma boa noite.